Certa noite, já no final de setembro, pressionou-me sobre o assunto com maior ênfase que o habitual, requerendo a minha atenção. Ela havia acabado de acordar de um sono inquieto e eu estava observando, com os sentimentos mistos de ansiedade e terror, o aspecto de sua fisionomia emagrecida. Sentei-me ao lado de sua cama de ébano, em uma otomana da Índia, e ela se levantou e falou, em um sussurro baixo e fervoroso, de sons que estivera ouvindo, mas os quais não pude ouvir, de movimentos que estivera vendo e os quais eu não pude perceber. O vento soprava apressadamente através da tapeçaria, e eu desejava lhe mostrar, o que devo confessar eu não podia crer de todo, que todos aqueles sussurros e respirações inarticuladas e aquelas variações tão delicadas das figuras nas paredes não eram nada mais que os efeitos naturais do vento corrente. Mas a palidez mortal espalhando-se pelo rosto provavam que meus esforços em tranquilizá-la seriam infrutíferos. Ela parecia estar desmaiando, e nenhum criado ouvira os meus chamados. Lembrei-me de onde havia guardado o decantador de vinho suave receitado pelos médicos, e percorri o aposento à sua busca. Mas, ao passar sob a luz do incensário pendente, duas circunstâncias de natureza impressionante atraíram minha atenção. Senti que algo palpável, embora invisível, passasse de leve junto a mim, e vi que ali estava, sobre o tapete dourado logo abaixo do incensário, uma sombra. Uma sombra fraca e indefinida, de aspecto angelical. Tal o que se pode esperar do aspecto de uma sombra. Mas eu estava alucinando de excitação por uma dose imoderada de ópio, e considerei tais coisas como nada, nem mesmo as mencionei a Rowena. Tendo encontrado o vinho, cruzei de volta os aposentos e enchi uma taça, segurando-a junto aos lábios da desmaiada senhora. Parcialmente recuperada, assumi o cálice por si só, enquanto eu me sentei próximo a ela, com os meus olhos fixos em sua pessoa. Foi então que percebi distintamente passos leves sobre o carpete e próximo ao leito, e, um segundo depois, quando Rowena estava no alto de erguer o cálice aos lábios, eu vi, ou talvez tenha sonhado que vi, caindo dentro da taça de uma fonte invisível da atmosfera do quarto, 3 ou 4 gotas de um grande e brilhante líquido, cor de rubi, que se eu não vi Rowena. Ela bebeu o vinho sem hesitar, e eu me esqueci de mencionar a circunstância depois de tudo, pois considerei que tenha sido induzido pela sugestão de minha vívida imaginação, acrescido do terror da senhora, pelo ópio e pelo adiantado da hora. No entanto, não posso deixar escapar de minha percepção que, imediatamente após a queda das gotas de rubi, uma mudança súbita para pior se abateu sobre o estado de saúde de minha esposa. Então, assim, na terceira noite subsequente, as mãos dos criados prepararam seu corpo para o túmulo. E ao quarto dia, sentei-me sozinho, com seu corpo envolto naquele fantástico aposento em que a recebi como minha esposa. Visões selvagens, induzidas pelo ópio, flutuavam como sombra diante de mim. Meu olhar repousou inquieto sobre os sarcófagos em cada canto do aposento, sobre as figuras ondulantes na tapeçaria e sobre as chamas multicoloridas que se entrelaçavam no incensário acima de minha cabeça. Meus olhos então caíram, no que me recordo como uma das circunstâncias de outra noite, sobre um ponto baixo do clarão do incensário, onde antes cheguei a vislumbrar os traços translúcidos de uma sombra. O que antes ali estava, no entanto, agora já havia partido. E respirando com maior liberdade, tornei a olhar para a pálida e rígida figura que jazia sobre o leito. Então percorreram minha mente milhares de memórias de Ligeia, e achegou-se ao meu coração com uma violência e turbulência de uma torrente, a tonalidade indizível sentimento de infortúnio com que eu contemplara a ela, daquela forma envolta em uma mortalha. A noite avançava, e ainda assim, com meu peito cheio de pensamentos amargos a respeito da única e supremamente amada, permaneci contemplando o corpo de Rowena. Devia ser meia-noite, ou talvez mais cedo, ou mais tarde, já que eu havia perdido a noção do tempo, quando um soluço, baixo e suave, mas muito distinto, surpreendeu-me em um sono. Senti que vinha da cama de ébano, a cama da morte. Eu o ouvi em uma agonia de terror supersticioso, mas não houve repetição do som. Agucei o olhar para olhar e detectar qualquer movimento no cadáver, mas não havia o mínimo perceptível. No entanto, eu não poderia estar enganado. Eu escutara um ruído, ainda que fraco, e minha alma despertara dentro de mim.
Mantive de maneira resoluta e perseverante minha atenção ao corpo. Muitos minutos se passaram antes que qualquer circunstância ocorresse de modo a lançar uma luz sobre o mistério. Finalmente, tornou-se evidente que um leve, muito fraco, quase perceptível rubor assumiu as faces sobre as pequenas veias de suas pálpebras. Através de uma espécie de horror e espanto indizíveis, para os quais não há palavras suficientes para expressar na língua mortal, senti meu coração parar uma batida, e os meus membros rígidos de horas na mesma posição em que sentado estava. Contudo, o senso de dever finalmente apareceu atuar para que eu recobrasse meu domínio próprio. Eu não podia mais duvidar de que havíamos nos precipitados em nossos preparativos fúnebres, e que Rowena estava viva. Era necessário agir imediatamente. Entretanto, a torre estava separada do restante da abadia onde residiam os criados, e não havia um sequer para ser chamado. Eu não tinha meios de ordenar-lhes que viessem em meu auxílio, sem que tivesse que deixar o quarto por alguns minutos, e aquilo eu não poderia me aventurar a fazer. Eu, portanto, lutei sozinho em meus esforços para chamar o espírito que pairava sobre o corpo. Em um curto período, era certo, houve, porém, uma recaída. A cor desapareceu de suas pálpebras e faces, deixando uma palidez ainda maior do que o mármore. Os lábios tornaram-se duramente e amplamente contorcidos e retraídos, na expressão sinistra da morte. Uma repulsiva viscosidade e frigidez se espalharam rapidamente pela superfície do corpo. Caí trêmulo no sofá, no qual me erguera, quando fui despertado tão surpreendentemente, e me entreguei outra vez às apaixonadas lembranças de Ligeia. Uma hora assim decorreu quando... Poderia ser possível? Tomei novamente ciência de um sonho preciso, oriundo da região do leito. Ouvi atentamente na extremidade do horror. O som veio novamente. Era um suspiro. Correndo para o cadáver, eu vi, distintamente vi, um leve tremor de seus lábios. Em um minuto, eles se abriram, deixando à vista uma fileira de dentes perolados. O espanto agora duelava em meu peito, com uma profunda admiração que até então dominara sozinha. Senti que minha visão ficou turva, que minha razão divagou, e foi somente com um esforço violento que consegui, afinal, dominar os nervos que me propôs a executar a tarefa mais uma vez apontada. Havia agora um brilho parcial na fronte em suas bochechas e gargantas. Um calor perceptível impregnou toda a sua forma. Havia até mesmo uma leve pulsação em seu coração. A mulher estava viva, e com redobrado ardor pus-me à tarefa de reanimá-la. Friccionei e abanei-lhe as têmporas e as mãos, e usei de toda a experiência que quase nenhuma literatura médica poderia sugerir. Em vão. De repente a cor sumiu, a pulsação cessou, e os lábios assumiram a expressão resoluta da morte. E um instante depois, todo o corpo se tornou frio como gelo, com a coloração lívida, de intensa rigidez, com os contornos cravados e todas as peculiaridades repugnantes de alguém que, por muitos dias, foi um inquilino do túmulo. E novamente afundei-me nas recordações de Ligeia, mais uma vez. Que maravilha que estremeço quando escrevo. De novo chega até os meus ouvidos o soluço baixo do leito de ébano. Mas por que detalhei minuciosamente os horrores indescritíveis daquela noite? Por que demorarei a relatar como, de tempo em tempo, até a hora do acinzentado amanhecer, repetiu-se esse drama horrendo de revivificação? Como cada recaída terrível era apenas uma morte mais severa e aparentemente mais irrepreensível? Como cada agonia usava o aspecto de luta com algum inimigo invisível? E como, a cada luta que se sucedia, por eu não saber o que havia de mudança no cadáver, permitia-me apressar a conclusão. A grande parte daquela terrível noite se fora, e aquela que havia sido dada como morta, mais uma vez, se movera. Agora, mais vigorosamente do que até então, embora despertando de uma dissolução mais espantosa em sua total desesperança, do que se foi qualquer outra. Há muito, eu já cessara de lutar ou me mover, permanecendo sentado, rigidamente, sobre a poltrona. Uma presa indefesa de um turbilhão de violentas emoções, cujo assombro extremo era, talvez, o menos terrível, o menos consumidor. O cadáver tornou a repetir, moveu-se e agora mais vigorosamente do que antes. Os matizes da vida irrompendo do indomável energia,
em seu rosto, seus membros relaxados e, a não ser pelas pálpebras ainda firmemente cerradas e os panos e ataduras que a recobriram conferindo um aspecto sepulcral à imagem, eu poderia ter sonhado que Rowena, na verdade, tinha sido afastada completamente dos grilhões da morte. Mas, se essa ideia não foi, até então, inteiramente aceitada, eu poderia, no mínimo, não mais duvidar, quando, erguendo-se da cama e cambaleando com passos vacilantes e com os olhos fechados e agindo como alguém perdido em um sonho, a coisa, amortalhada, avançou audaciosamente de maneira bem corpórea e palpável para o meio do aposento. Não tremi, não me movi, pois 1 milhão de fantasias inegarráveis, ligadas à aparência, estatura, comportamento da figura, correram apressadamente através do meu cérebro, me deixando paralisado, congelado como uma pedra. Não me movi, mas contemplei a aparição. Havia uma desordem louca em meus pensamentos. Um túmulo inacessível. Poderia, verdadeiramente, ser Rowena viva aquela que me confrontava? Poderia, de fato, ser verdadeiramente Rowena, a loira de olhos azuis, Lady Rowena Trevanion de Tremaine? Por que eu ainda duvidava? A bandagem permanecia fixa ao redor da boca. Mas então poderia não ser a boca respirante de Lady Tremaine? E as bochechas? Havia aquele rosado em seu esplendor de vida. Sim, poderia ser a bela face de Lady Tremaine. E o queixo? Com as covinhas, como antes de sua doença, poderia não ser o dela. Mas então, ela crescera em estatura desde o seu padecimento? Que loucura inexplicável me apanhou com aquele pensamento. Em um salto, cheguei aos seus pés. Estremecendo ao meu toque, ela reclinou a cabeça, deixando cair assim os fúnebres tecidos sinistros que a confinavam. E ali fluíram, na atmosfera agitada do aposento, enormes massas de cabelos longos e desgrenhados. Eram mais negros que as asas de um corvo da meia-noite. E agora, vagarosamente abri os olhos. O vulto que estava à minha frente. Aqui estão, afinal, disse eu em voz alta. Eu nunca poderia enganar-me. Estes são os grandes, negros e selvagens olhos do meu perdido amor. De minha Lady Ligeia.